Olá, eu sou a Giovana e esse é mais um PodTech. Nosso trabalho é para a Semana da Mostrei e o tema é Cultura Urbana Rap. Nosso grupo é composto por mim, Giovana. Eu, Beatriz. Eu, José Vitor. E outros participantes que não estão presentes, que é a Isadora, o Kaique, o Caio e o Everett. Nós trouxemos um convidado, o Augusto, e ele vai falar um pouco mais sobre o tema. Prazer, eu sou o Augusto e vim aqui para comentar um pouco sobre. Você sabe quais são as características do rap, além da música? Então, o rap ele é englobado dentro do hip hop, ou seja, ele faz parte da mestre de cerimônia, que é o MC, o DJ, que quem produz a batida. Junto disso tem o b-boy, que é o dançarino, e também tem o grafite. Como que você enxerga na expressão cultural, o rap na expressão cultural nas comunidades? O rap ele está presente pelo fato de que é uma música que, como que eu posso explicar de uma forma simples? Ele não é só em questão de ideologia, ele está numa representatividade dentro de uma cultura, seja a cultura negra, não só a cultura negra, quer dizer, as pessoas da etnia preta, mas também para quem é pobre, sabe? Então, ele vem de uma ele representa pessoas que se sentem oprimidas, no caso. Então, é uma expressão, é uma vertente, né? É um meio, um porta-voz de poder expressar em forma de arte aquilo que está sentindo. Eu cheguei a observar que você estava criando algumas músicas no seu Instagram, que você chegou a postar. Você pode contar um pouco para ela sobre a gente e as suas inspirações? Pode. Então, eu tento ser independente pelo fato de que aqui em Ibaté a gente não tem essa cultura presente aqui. Então, eu sempre gostei de produzir, escrever, compor. Tanto que a Gi, ela viu, daí ela perguntou, daí eu peguei e falei, não, eu faço. Então, é poucas pessoas que sabem que eu faço, mas eu sempre fiz isso, já vai fazer uns 3 anos. Só que eu não me mostro muito, não sou muito de exibir, mas eu sempre produzi. Então, eu tive a curiosidade primeiro de porque eu sempre gostei de rap desde pequeno. E eu pensei, pô, é gostoso de ouvir, então deve ser maneiro produzir, deve ser gostoso. Então eu peguei hábito de fazer. Então eu aprendi primeiro a parte igual o DJ, que é mixar, masterizar, compor. Daí você tem que entender melodia, composição. Tanto que eu tentei aprender a tocar instrumento, aprender um pouco sobre teoria musical. E depois a parte de cantar, no caso, eu já tinha aprendido porque eu vivi dentro da igreja. Então na igreja eu já aprendi a cantar e eu queria cantar de alguma forma. Daí no rap eu consegui juntar essas duas coisas. Só que é um pouco complicado porque você tem que fazer tudo sozinho. Você não tem alguém para te ajudar, para te auxiliar todos os dias. Daí, querendo ou não, dá um desânimo, dá alguma coisinha assim, mas é gostoso. Você já chegou a postar alguma música? Já, mas eu excluo. Eu excluo porque às vezes eu fico com um pouco de vergonha. Mas também porque é muito difícil você mixar e masterizar. Então, às vezes, no fone de ouvido, ele sua de uma forma assim que você fala, nossa, tá boa. Dá pra colocar numa caixa de som, dá pra colocar num carro. Daí depois você vai postar no Instagram, pô, você errou alguma coisinha, a mixagem. Às vezes você errou o tom da música, daí você tem que refazer. Então o que eu mais posto é beat, que beat é só batida, instrumental. Tanto que é fácil de vender ele. Então, quando eu posto assim pra vender, vendo pra alguém e fechou. Entendi. Muitas letras de rap abordam bastante temas políticos, econômicos, sociais. Tem algum específico que você acha importante ser citado? Então, um que eu gosto internacionalmente é do Kendrick Lamar, todos os álbuns dele. Eu acho maravilhoso. Eu gosto muito do álbum dele, To Pimp a Butterfly, que ele expressa a política americana. E aqui no Brasil eu gosto muito de um rapper chamado BK. Ele fez um álbum que se chama Castelos e Ruínas. E nesse álbum ele faz uma transição dentro do rap, no rap nacional, que o que estava acontecendo? O rap ele é uma expressão de pessoas pobres e negras. E nesse meio tempo, de 2010 até 2015, 2018, o que estava acontecendo? Tinha muita gente branca cantando rap, então você não via uma representatividade do povo que deu origem a essa cultura. Nisso,
chegou o BK com o álbum Castelos e Ruínas, e um grupo que estava dominando a cena do rap se chamava o DMC, que era Costa Gold, Cacife Clandestino, Haikais. E quando chegou o BK com esse álbum, meio que chegou o ano lírico e começou a vir uma grande quantidade de artistas que começaram a representar a cena. Tanto que todo mundo conhece o Djonga, conhece o Baco, que canta hoje, conhece o Lennon. Então, surgiu esse meio, teve esse ano lírico e mudou. Meio que girou a chave e voltou a ser o que era para ser, como antes. Desses cantores que você citou, tem alguma música específica ou de outros cantores que você acha significativa? Do Kendrick Lamar, a música que eu mais gosto dele é... Nossa, eu não vou lembrar o nome porque Você é pode inglês. falar sobre o que ela fala? É Money Trees. Essa música se chama... A tradução é Árvore de Dinheiro. Daí, nessa música, ele fala da vida de ser pobre e ele fala como que é a jornada para conseguir tudo isso. E do BK, uma música que eu gosto é Castelos e Ruínas não. Castelos e Ruínas é o nome do álbum. Eu gosto de Amores, Vícios e Obsessões. Que nessa música ele começa a comentar sobre o relacionamento dele, que deu errado. E idas e vindas, e ele começa a falar da época que ele não tinha nada e da época que ele tinha dinheiro. Quer dizer, e da época que ele conseguiu dinheiro, como que é estar com fama e como que é estar sem fama. E conta pra gente um pouco sobre quais são os desafios que um artista passa na hora da criação das músicas, né? Na hora da criação da música, na composição, às vezes depende do que você quer expressar. Muitas pessoas tentam usar o sentimento. Se você está triste, você escreve alguma coisa à base desse sentimento. Se você está feliz, você usa isso. Outras pessoas preferem escrever alguma música expressando mesmo alguma ideologia, alguma concepção do que ele está pensando. Então, depende daquilo que você vai expressar. Um exemplo do álbum do Djonga que ele tem, Histórias da Minha Área. Esse álbum dele ele foi todo planejado, ele foi caracterizado com as vivências dele e as histórias que ele teve na quebrada dele, que é a periferia, a comunidade. Então, lá mesmo tem uma que se chama O Cara de Óculos. Daí nessa ele conta como que era a fase dele em 2010, a fase para ele e dos amigos deles, como que era difícil ter um tênis e tudo mais. Já outros preferem contar sobre ostentação. Daí já entra outro meio de hip hop, tipo o Freud. Ele tem uma música que se chama 10K, que daí ele começa a comentar como que é a vida dele depois dele ter conseguido dinheiro, depois da fama e tudo mais. Então, é perante o que você quer expressar mesmo. Então, dá para fazer um rap sobre qualquer coisa, mas não significa que vai ser um rap representativo ou significativo. Tem algo no rap atualmente que chama atenção? Alguma mudança que teve? Então, hoje em dia é muito difícil você encontrar o rap em si, mas tem um jovem que está vindo, o nome dele é Yogi Vegan, outros que tem, mas não tem, é muito difícil. Então, o que está tendo mais é sobre trap. Então, no trap você encontra mais. Alguns que usam, porque o rap em si ele é uma batida mais atrasada, mais lenta. Então, ele é uma música como que está sendo uma ideia, uma conscientização. Então, não chama muita atenção. Então, só ouve rap quem gosta mesmo. É muito difícil você achar gente que ouve hoje em dia, porque é muito extenso. Então, querendo ou não, acaba sendo enjoativo. É muito difícil você achar. Então, é poucos artistas que fazem. Você tem algum conselho para as pessoas que querem começar a fazer rap, no mundo do rap, alguma coisa para dizer? Sim. Para quem está começando, o certo é você começar a escrever pouco a pouco. Se você não tem equipamento, se você não tem computador para produzir, dá para produzir pelo celular. Não é o adequado, mas dá para produzir. E tentar abrir ao máximo a rede social, não ficar fechado. Tentar procurar ao máximo gente que também está no meio artístico. Não só dentro do rap, mas alguém que sabe tocar violão e canta sertanejo. Alguém que gosta de pop, alguém que gosta de forró. Tentar conhecer outros meios, porque é arte. Então, você tem que conhecer outros artistas que estão se expressando e tentar juntar num grupo.
Porque quando você tá fazendo sua arte, quando você é um artista independente, se você não se encontra com outros artistas, você fica fechado. E crescer, mostrar sua arte, exibir, é muito necessário. Para quem é artista, no caso. Se você faz para você mesmo, ela fica restrita. Então, ninguém conhece, então ela não vai se expandir, então ninguém vai conhecer. E tem alguma marca algum marco que você espera atingir na sua carreira? Então, eu levo mais por hobby, mas eu penso em começar, penso em entrar em alguma produtora, porque, querendo ou não, eu faço, não só eu fico escrevendo, fico produzindo, mas eu tenho alguns colegas, alguns amigos que fazem comigo. Então, creio eu que primeiro a gente precisa construir uma base sólida no sentido de ter mais gente ouvindo, ter mais gente que conhece a gente, porque isso é difícil, a gente está numa cidade do interior, então crescer dentro da cidade do interior já é difícil, porque a maioria dos artistas eles saem da sua cidade, vão para outro lugar. Então, eu creio que sim, penso em ter um marco assim, penso em ser conhecido, querendo ou não. Mas no momento eu penso mais em produzir algo com qualidade, que é o mais difícil. Uhum. E tem algum projeto futuro que você tem em mente, assim, para compartilhar com a gente? Eu penso em lançar uma mixtape. Mixtape é uma coletânea de música que você faz e posta, daí você começa a ter um direcionamento do que vai ser benéfico para sua carreira, benéfico para quem gosta do que você está produzindo. Então eu penso em lançar meio que 6 músicas ou umas 10. Daí são músicas variadas, podem ser sobre ideologia, conscientização, alguma pauta, ou sobre qualquer coisa, sentimento ou não. Então penso muito nisso, só que querendo ou não é difícil produzir sozinho, como eu disse, mas sim, penso em lançar uma mixtape. Como você vê a relação do rap e a tecnologia? Alguns pontos negativos ou positivos? É, O rap em si, ele é a tecnologia tão ligado no sentido de que facilitou muito. Qualquer um hoje em dia consegue produzir pela facilidade. Então, qualquer um consegue achar algum programa que consegue produzir uma batida e juntar uma reprodução vocal. Então, vai juntando tudo isso. Então, ficou mais fácil você produzir. Então, qualquer um pode pegar um computador, baixar algum programa que se chama DAW. Você baixa uma DAW no seu computador e você pode produzir ali uma batida. Você pode pegar ou alguma outra música e samplear. Não é difícil. Então, facilitou. Então, cada vez mais vai facilitando. Então, com essa facilidade, prejudica no sentido de você achar algo para ouvir com qualidade. Ou algo que seja bom para ouvir. Porque com a tecnologia, deixou as músicas um pouco mais preguiçosas. Então, você encontra sempre as mesmas batidas, as mesmas ideias, só que em tons vocais diferentes. Mas é sempre a mesma coisa. Então não está tendo algo com qualidade, que é isso que é o difícil de achar. Diante dos temas que o rap aborda, como você diria que você consegue equilibrar a criatividade para fazer música junto com esses temas? Então, para equilibrar a criatividade no sentido dos temas, você tem que procurar um tema que seja bom para a letra que você quer escrever. Então, se você vai falar sobre pobreza, para ter criatividade, você não pode falar, nossa, sou pobre, isso e aquilo. Você tem que criar um roteiro, uma história dentro disso. Porque você consegue rimar, fazer qualquer tipo de rima. Só que existe rima pura, rima rica e rima rara. Então você tem que achar um sentido, tem que ter um jogo de palavras. E você não pode sair fazendo alguma coisa chiclete, se você for fazer rap, no caso. Você tem que ter uma expressão verbal, você tem que ter uma noção do que você vai falar. Você não pode simplesmente chegar abordando qualquer coisa, que aí vai virar outro gênero musical. O rap tem toda uma estrutura, então você tem que pensar, você tem que se fechar, e a inspiração ela vai vir às vezes de um momento, às vezes não. Então, depende do momento, você vai pensar numa letra, você digita no bloco de anotação. Se você não pensou em nada, se você separou um tempo, você tem que relaxar, tentar ouvir a batida, ou se não tiver batida, você só escreve no papel e vai gerando a ideia pouco a pouco. O rap, ele não é feito de uma hora para outra,
de minuto a minuto. Ele geralmente leva um tempo. É diferente de fazer uma música que é pop, que é uma música que é chiclete. Porque você pode fazer um refrão e um verso, que o refrão fica grudado. Já o rap, não. Tem toda uma estrutura que é delicada, e por ser delicada, alguma coisa que você fala de errado ali, muita gente não vai querer ouvir, muita gente não vai gostar. Então você tem que saber atingir o ponto certo, o ápice, você tem que ter uma boa punchline. E tem alguma mensagem que você queira deixar aí para os ouvintes do podcast? Para quem está fazendo arte, meio que eu falo, se joga nela, tenta deixar ela fluir, se inspira o máximo que puder e tenta não se fechar, porque muitas das vezes a gente, quando está fazendo algo no meio artístico, produzindo arte, seja pintura, seja música, a gente fica com muita vergonha. E ter esse problema com a vergonha, ficar muito envergonhado, é uma forma de, como que eu posso falar, de você se prender. Então, se solta, porque você se escondendo ou não, a arte ela vai procurar você e ela vai te achar em algum momento da sua vida. Então, o momento certo é você simplesmente pegar e se abrir para os outros. Pegar e falar, olha, eu estou fazendo poesia. Oi, tudo bem? Eu estou fazendo música, tem como você ouvir? Porque essa é a parte mais difícil, porque a gente tem dificuldade em ouvir críticas, a gente tem dificuldade em ouvir conselhos, porque a gente pensa que tudo é um ataque, e nem tudo é um ataque. Às vezes uma pessoa ela vai chegar para te distribuir uma melhora, te direcionar para um caminho certo, para você não desviar o seu foco. O foco é tentar deixar ela relevante, deixar ela inspiradora, deixar com que ela forme histórias, deixar ela bem vista. Isso que é o mais difícil, porque a gente gosta muito de se esconder. A vergonha, às vezes, acaba predominando. Então foi isso. Obrigada por assistir e esse foi nosso Podtech.